Oi, Gustavo, Janice, Maria Luísa, bem-vindos, boa noite. Que bom estar aqui de novo. Fiquei 2 dias ausente, parece que faz tanto tempo. Oi, Joãozinho, bem-vindos, boa noite, minha coach maravilhosa. Oi, gente, bem-vindos. Vamos entrando a casa de vocês. Vamos chegando. Que hoje vai ser daquela live que vocês já sabem, né? De sacudir o mundo. Que com a Janice só tem live assim, live de sacudidores. Chegando sexta-noite, sempre o dia que o pessoal vai aproveitar para descansar, para cuidar de si, e com a gente não vai ser diferente. Deixa eu já ver aqui quem tá chegando. Quem... Oi, Cláudio, bem-vindo. Já vou chamar a Janice aqui para a gente não perder tempo, que a Janice preparou um conteúdo incrível para a gente hoje. Muito bacana. Oi, Roberta, bem-vinda. Muito bem-vinda. Guto, bem-vindo. Vou chamando a Janice aqui, tá, gente? Para a gente começar, porque ela preparou um conteúdo imperdível para nós. Oi, Vivi, bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Vivi. Oh! Oiê! Boa noite, Boa querida. noite! Mas Sabia que a gente tá bem? Oi? como tá linda essa moça, meu Deus, você consegue estar mais linda a cada live. Obrigada! Hoje eu tô meio rude, tô na praia, né? Eu tô igual você, a gente tá bem pertinho, inclusive. Boa noite, Letícia. Você sabe que a gente tá muito pertinho, né? Sim, sim, você tá em São Paulo, né? Eu tô em Ubatuba, tô quase no Rio já. Sim, tá pertinho. Acho que não, a gente já teve mais perto do que isso, né? A gente já teve mais Sim, perto. sim. Mariane, bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, querida. Josus Obrigada. também. Janice, é bom demais ter você com a gente nessa sexta-noite. Essa está sendo uma semana para mim muito especial, de muito autocuidado. E para mim, finalizar a semana te ouvindo é um presente Ah, divino. obrigada. É como fechar com chave de ouro. Muito, Ah, muito mesmo. obrigada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Você, Eduardo, que acabou de chegar, seja bem-vindo também. Então, dê a sua boa noite aí para todo mundo. Obrigada. Primeiro, uma boa noite bem grandão para você, né? Obrigada por mais essa oportunidade de contribuir com você, com a Rap, com todo mundo que está aqui. E boa noite para todos que estão aqui numa sexta-feira, às 8 da noite, com tantos eventos online. Escolher dar o tempo para nossa conversa. Muito obrigada por isso, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para estar aqui. E eu e a Sil estamos comprometidos em te entregar valor. Então, se você está aqui, isso aqui vai fazer diferença para você. É o que nós queremos, né, Sil? Sim, os 3 ciclos para conquistar a liberdade financeira com a liberdade espiritual. Esse é o nosso Sim. tema de hoje. Eu até vou escrever aqui para quem depois for chegando, porque o nosso tema é esse, gente, os 3 ciclos para conquistar a sua liberdade financeira, para construir, né? Construir a sua Para liberdade financeira. conquistar. Aqui, ó, a Vivi falando que já é sua sacudidora. Ah, é, a Vivi é Tá? aluna. É, Tem outros alunos aqui, ó. O Darilson, são os sacudidores. financeira. Aí, gente, a Camomile é incrível. Que pessoa maravilhosa. Se vocês ainda não se conhecem, vocês precisam se conhecer. A Dani, a Isabel, A a Marília. Marília. Marília São os sacudidores. são, né? São os Com a sacudidores que estão liberdade. chegando por aqui. Aí, ó, Vivi, turma 7B. Acho que a Vivi entrou naquele dia que a gente fez a live, não foi, Vivi? A Mariane Sim. também, olha, são os sacudidores. Ai, que delícia receber os sacudidores aqui nessa noite linda. Camomile, Kemis. Ai, que coisa boa.
Sejam todos Gente, muito bem-vindos. muito, sejam todos bem-vindos. Elza, querida, bem-vinda. Alessandra. Janice, primeiro de novo, né? Boas-vindas aí. A gente em breve vai ter lançamento, não oficial, né? Mas lançamento de identidade da Rap. Você sempre vai ser aí a nossa super primeira pessoa, né, a entregar conteúdo através da Rap, conteúdo gratuito, conteúdo pago, de uma forma Sim, muito linda, de uma forma muito intensa, que eu tive a oportunidade de fazer parte como aluna e como sim. também Elza não conseguiu escrever, não conseguiu, Elza, no Inteligência Financeira ou no Vencer Você? Me conta, meu amor. Nossa, você vai pirar com a Janice. A Elsa acabou de casar, gente, maravilhosa. Ah, Fui no é? casamento dela. Sim, lá em Uau! Brasília. Lembra que eu fui num Uhum. casamento em Sim, fevereiro? sim, Foi no sim. dela. Tá começando uma vida nova, que legal. Parabéns, Elsa. Lindo demais. Nossa Senhora, foi a coisa mais linda do mundo. E, pois bem, e aí eu tive então a chance aí de fazer parte, a chance, a oportunidade de fazer parte do Vencer Você, primeira etapa online, né? Primeira vez que foi Sim, a online, primeira né? vez foi um presente que nós E ganhamos nesse momento, né? né? Nossa, foi lindo demais, foi profundo demais. Eu tive a sorte aí, a sorte, sei lá como é que, sei lá, o preparo enquanto a sorte, mas eu pude ser abençoada aí pela experiência, né? Aí eu quase Sim. casei um dia. É, A gente sabe dessa história, eu que eu sei da quase história casei. toda. E não casei, eu peguei um pouquinho, na próxima caso. No próximo você. Não, o próximo casamento eu vou de convidada, Sil, porque vai ser o seu. Exatamente. E, gente, a gente conta pra gente, então, quais são os 3 ciclos para a gente conquistar a liberdade financeira com a liberdade espiritual. É. A gente está falando de conquistar a liberdade financeira com a inteligência espiritual, né? Que é a verdadeira liberdade, né, Sil? Que você dá um show disso, que é uma vida conectada com o seu propósito, que é o que faz você ser livre, porque você está seguindo a sua jornada, acreditando naquilo que faz sentido e que tem especial valor para você. Então, essa conexão com o que tem valor para você é o que te dá liberdade, é o que te torna livre, porque você passa a se orientar por você e não pelo sistema que introjeta uma série de conceitos justamente para ter poder sobre você e para poder controlar você, né? Então você já começa sendo um exemplo para todos nós do que é conquistar a liberdade financeira através da inteligência espiritual. Mas vamos lá. Eu quero começar dizendo que a gente prometeu 3 ciclos e você já vai chegar ganhando 4. Porque uma pessoa inteligente espiritualmente é uma pessoa que adora surpresa, né, Sil? Sim, aqui, ó. Adora, né? Adora ser surpreendido, adora o inesperado. Porque o que é o inesperado? O inesperado é o desconhecido. E o que é o desconhecido? O desconhecido é o divino que há em você, né? Aquilo que acontece fora do seu controle é o seu divino operando, a verdade operando. Então, uma pessoa inteligente espiritualmente, ela adora ser surpreendida. Então, na verdade, a gente prometeu 3 e nós vamos falar de 4, tá? E eu vou começar com o primeiro ciclo. Nós vamos subir a montanha. Para você conquistar a sua liberdade financeira através da inteligência espiritual, você vai ter essa experiência de subir. Então, sinta que você está no início de uma subida e que nós vamos lá para o alto nessa montanha. É como se a sua vida, literalmente, a minha, a vida da Sil, literalmente fosse uma subida. E eu quero que você sinta a experiência de passar por essa subida aqui, agora. Todos nós juntos. Tá bem? Então vamos lá. Já tô de mãos dadas para É, subir junto. estamos subindo juntos, de mãos dadas. É isso mesmo. Então, é porque nós estamos criando uma tribo. E a Sil, eu participo da Rap porque em um momento da nossa vida a gente se encontrou e depois a gente foi descobrindo que nós somos companheiras de alma, que nós temos
uma sacudida comum no mundo, né, Sil? Sim, Então, exatamente. então a gente vai se fortalecendo. Por isso é tão importante você se sentir aqui subindo junto, todo mundo que está nessa live, né? Subindo, dando a mão para o outro. Então, imagine que você está no primeiro nível dessa subida. E nesse primeiro nível, existe a necessidade de você encontrar uma regra, uma norma, para você se sentir seguro. Não é uma pessoa chamada norma, não. É uma regra, uma orientação no mundo externo para você se sentir seguro, protegido. Então, nesse primeiro nível da subida, você está olhando para fora, ok? Você ainda não consegue ver você como uma referência de proteção, de orientação e de segurança. Você encontra isso fora de você. E você começa a subida assim. E eu quero que você dê um nome para esse nível. O nome desse nível é conformidade. Tudo bem? Então, estamos todos nesse primeiro nível da subida que tem nome de conformidade. Por quê? Porque eu não me oriento por quem eu sou. Eu ainda não me reconheço. Eu me reconheço através de uma regra, através de algo que eu confio. Porque estágio se chama de conformidade. A gente está subindo a montanha e estamos nesse primeiro nível. Se você está me vendo e me ouvindo, a conexão tá boa? Janice, não, eu ia te falar. Para mim não tá. Gente, sou eu ou a Janice que tá travando para vocês? Porque para mim ela tá travadinha, ela tá bem embaçadinha, mas eu nunca sei. Às vezes é eu e às vezes é a pessoa. Quem pode me ajudar e falar quem que tá embaçando? Se são as duas, se é a Janice ou se é eu. Agora melhorou, Janice. Voltou. Melhorou? Eles estão dizendo que Voltou. sou eu. Voltou? Voltou, aham. Então tá todo Tá mundo junto maravilhosa. comigo? Tá todo mundo junto comigo? A Isso, gente está no início da subida. Nesse lugar se chama isso. conformidade. Beleza? Então tá bom. Quem está no início da subida, no primeiro nível, precisa de conformidade porque sente muito medo. Quem sente muito Hum, medo está na consciência de certo e errado, de ganhar e perder, ok? Então é assim, ó. Eu estou no início da subida e eu olho o mundo achando que desse lado, quando eu tomo uma decisão, desse lado existe uma decisão certa e desse lado existe uma decisão errada. E eu não consigo saber qual é certa, qual é errada. Em mim, eu não consigo encontrar essa resposta. Eu não tenho em mim uma conexão segura para eu saber qual é a minha resposta. Eu olho e vejo certo e errado, eu não sei o que faço, eu não sei o que faço. Eu estou num determinado nível da subida que eu preciso escolher a direita ou a esquerda. E eu olho e vejo que uma é certa, outra é errada. Então eu quero que alguém me diga, pega a direita ou pega a esquerda. Eu preciso de uma orientação, de uma regra, de uma norma, de um procedimento, ok? Esse é o primeiro nível da subida. Todos nós passamos por esse nível. É natural que a gente passe por esse nível. Tudo bem? E aí? tudo. Me E aí? identifiquei nos É? momentos. Uhum, vários momentos. Até Isso. de voltar, né, Janice? Sim, é. De Então eu subir e fico voltar de novo. Isso, aí eu fico rodando aqui, né? Eu fico rodando em círculo aqui, ó, que é o padrão do medo, que é alimentado por essa ideia do certo e do errado. Eu quero acertar, eu quero ganhar. Só que tem dois caminhos, eu não sei em qual eu ganho, eu não sei em qual eu perco. Então eu fico alimentando esse pensamento aqui. E como é que eu quero sair disso? Eu quero uma referência fora, uma ordem fora. Porque eu ainda me vejo através de algo que está fora de mim. Perfeito? Aí agora eu vou para o segundo nível. Eu dei uma subidinha na montanha. Aí, como a Sil falou, né? Eu estava nesse nível, tentei subir, voltei, né? Tentei subir, dei um passo para trás. Ok, mas em algum momento eu subi. Eu dei um salto. Dei um salto nessa subida da montanha, eu fui para o segundo nível. Nesse segundo nível,
eu tenho alguma consciência sobre quem eu sou. Eu já não preciso de uma referência fora para ver quem sou eu. Eu já percebo que eu tenho a minha própria natureza e que existe uma natureza externa coletiva, querendo que eu faça um movimento de um jeito A, B, C. Mas eu reconheço que essa natureza que está fora tem uma identidade e eu tenho outra. Essa natureza que está fora, que tem uma identidade, é um sistema que quer impor regras e procedimentos no coletivo. Mas eu já não sou cega à minha natureza e não obedeço. Não obedeço literalmente. Então, eu já estou num outro espaço que eu olho uma tomada de decisão, reconheço que o coletivo gostaria que eu fosse para um lado, me vejo ali para que lado que eu gostaria de ir, mas às vezes eu não sustento o lado que eu gostaria. Eu ainda não tenho força espiritual, eu ainda não tenho força em mim suficiente para não ir contra a manada. Eu não tenho aquele medo do primeiro nível da subida, que me coloca na obediência plena, mas eu ainda não tenho uma referência em mim de segurança e autoconfiança forte o suficiente para fazer o meu caminho. Então, eu ainda fico aqui e ainda me deixo levar. Ora, acabo seguindo o que eu acredito, ora me deixo levar. Então, eu estou no segundo nível da subida, que é insegurança, tá? E o nome dele, o nome do segundo nível é consciência, tá bem? Então, eu quero que você vá fazendo esse paralelo junto comigo, porque qual é o meu convite? O meu convite é, no final dessa live, você ser capaz de identificar em que estágio da subida você está neste momento, ok? Então, o primeiro estágio, conformidade, e o que alimenta o estágio de conformidade da subida? Medo, ok? Segundo estágio, consciência. E o que alimenta? Insegurança, tá? Você ainda cede aos interesses do coletivo, mas não é aquela obediência cega mais, tudo bem? Você já consegue olhar para você. Uhum. Aí você Todo vai para sentido. o terceiro. Aí você vai para o terceiro nível. Você está desenvolvendo na subida, o que você está desenvolvendo? Você está desenvolvendo a sua visão. Porque quando você sobe, você olha de mais alto. Quando você olha de mais alto, você tem uma visão maior, uma amplitude maior para ver. Então, o que a gente está ganhando durante a subida é uma nova visão, tá? Então, estamos agora no terceiro nível. No terceiro nível, nós chamamos de autonomia, ok? O que é autonomia? Eu olho aqui a tomada de decisão, eu sou capaz de decidir. Eu me conecto com as minhas razões, com o histórico que eu já tenho, com o conhecimento que eu acumulo e eu sou capaz de decidir. Mas eu decido pelo intelecto, ok? Então, eu ainda não estou na minha jornada de liberdade, porque eu estou consultando a minha mente, eu estou confiando no conhecimento que eu adquiri, em tudo que eu já estudei para direcionar a minha vida. Quem está nesse estágio da subida da montanha, geralmente são pessoas que valorizam muito o intelecto, estudam demais e acham que a autoconfiança e a segurança para direcionar a vida na sua jornada de realização divina está na maestria e no domínio de um conhecimento. Aqui, em geral, a gente encontra as pessoas que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque elas necessitam de uma estrutura para se segurarem. E essa estrutura é a mente, é o intelecto. Perceba como mudou? No primeiro nível, a estrutura que eu quero para confiar em mim está fora de mim, é uma ordem, uma regra. No segundo nível, eu já tenho algum grau de confiança em mim, mas eu ainda olho lá para fora para buscar uma regra e, quem sabe, juntar as duas coisas. E no terceiro nível, eu consigo olhar para mim e tomar uma decisão, só que não é para mim que eu olho. Ainda é para algo fora de mim, porque é para o conhecimento que eu adquiri. Então, eu
me estruturo fora de mim, no primeiro e no segundo nível, me estruturo em mim no terceiro nível, que é no conhecimento, que ainda não É é o quem ter. eu sou. É o ter, né, É o ter. Janice? Porque o Isso, conhecimento você adquire. Se você isso. adquire, você passa a ter, Perfeito. É aquilo que né? eu acumulo. Eu confio no que eu acumulo. Eu ainda Isso. não sei confiar na minha divindade. Eu ainda não estou pronto para reconhecer que eu sou uma divindade e que a fonte segura sou eu. Eu ainda não vivi, não subi o suficiente para olhar de lá de cima, ok? Então, nesse estágio de autonomia, eu quero que você coloque do lado intelecto. Beleza? Então a gente está subindo assim, ó. Desculpa. Conformidade, medo, consciência e insegurança, autonomia, intelecto. Ok? Ok. Aí eu tô no terceiro nível e por isso eu posso subir mais um degrau. Essa é a subida na montanha que todos nós temos em comum. Todos nós, né? É como se fosse uma cartilha. Porque a liberdade real não é a liberdade financeira. A liberdade real é a liberdade de ser. E daí você conquista a liberdade em todas as áreas, né? Você vai conquistar a sua liberdade para se relacionar. O que significa isso? Você não vai ser dependente das relações, você vai ser livre, porque você vai estar ocupando o teu lugar. E aí a liberdade financeira faz parte desse pacote, mas o pacote é um só, ok? E a liberdade do ser humano, ela consiste nessa subida da montanha, em todos os aspectos. Provavelmente, quando a pessoa faz a subida, ela vai conquistar essa liberdade de forma ampla. Agora, sem a subida, isso não vai acontecer. A vida dela vai acabar e ela não vai ter conquistado, ok? Então vamos lá para onde a vida acontece. É, sem o ser, a liberdade financeira que a gente conhece tradicionalmente, que não é aqui, a gente vai falar aqui, ela fica completamente vazia. É por isso que pessoas com muito dinheiro ainda assim podem se suicidar, por exemplo, né? Por isso que a gente vê muitas patologias, muitas pessoas com dinheiro perdem tudo que têm. Por quê? Porque esse ser, essa subida não aconteceu. Sim, essa subida não aconteceu. É como se um bebê, é como se uma criança de 10 anos, é como se um adolescente de 15 anos não tivesse sido alfabetizado. Então vai É, ter um sofrimento muito grande, porque ele não fez uma integração no amadurecimento dele, né? Ele não integrou. Ele desenvolveu vários aspectos. Vamos considerar que ele fez o crescimento em todos os aspectos e não foi alfabetizado. Então vai causar um sofrimento. É exatamente isso que a Sil está falando. A pessoa enriqueceu como? Ela enriqueceu buscando referências de sucesso fora dela. Então, o enriquecimento dela nutriu a máscara dela, mas a alma dela está vazia e ela adoece. E ela é capaz de abrir mão de tudo, de jogar tudo fora para preencher a alma dela. Porque ela conseguiu o resultado fora da jornada na eternidade. A verdade do lado alto da montanha é uma conexão profunda com a sua jornada na eternidade, a jornada da sua alma. Então você consegue os resultados numa integração entre o seu ser espiritual e o seu ser na matéria. A conquista do resultado sem essa integração, ela gera um desequilíbrio, uma dor, um sofrimento, porque ela recompensa você no mundo na matéria, deixa você apegado, prisioneiro da recompensa do mundo da matéria, mas a sua alma está vazia. Então, e por essa é a. vezes é até alegre, né? Por vezes a pessoa fica até alegre com isso, né? Que é aquela alegria, não é falsa, mas é uma alegria passageira demais. É que é a diferença entre prazer e alegria, né? O prazer é do ego. O prazer é aquela coisa que não está no ser, que é pontual. O prazer de um prêmio, o prazer de uma conta bancária, o prazer de uma casa nova, de um carro novo, de uma viagem que vai se esgotar.
Tão logo a casa nova deixa de ser novidade, o prazer foi embora. Tão logo você volta de viagem, o prazer foi embora. Tão logo um relacionamento novo não deixa de ser novo, o prazer foi embora. Isso é do ego. Esse é um bom exemplo. Desculpa, eu te interrompi. Desculpa, eu achei que você terminou. Não, Não, pode. esse é, esse é um exemplo, assim, né, que se fala da questão do prazer, né, da questão de comprar um carro, comprar uma casa, ou fazer uma viagem, que tem muito a ver com a lei da vibração, né? Que é quando a gente... Essa vibração não é interna, ela é externa. Logo, ela se acaba. Aí, por isso que quando eu faço uma viagem muito legal, que é a viagem dos meus sonhos, e eu volto... Gente, eu passei por isso várias vezes, então eu posso falar com propriedade. E eu volto dessa viagem e no dia seguinte eu já afundei. No dia seguinte, assim, quem é que já teve essa sensação aqui de fazer uma viagem, que é a viagem dos sonhos, saiu de férias, eu fazia o seguinte, eu nem dormia, eu saía do trabalho e já ia direto viajar. Sim. Que era para ir direto para aquele lugar. E aí eu voltava, aí eu fazia a mesma coisa também, né? Eu voltava e de preferência eu já ia direto do avião para o trabalho. Isso. E aí no dia seguinte eu já estava no fundo do poço. Por quê? Porque essa vibração não era interna, ela era baseada em coisas externas. É isso, Janice, só para Perfeito, eu entendi. perfeito. O prazer é extrínseco. O prazer é algo que está fora, que preenche a máscara, preenche o ego. Não preenche você, não preenche o ser. O ser Esse é permanece o terceiro esvaziado. nível. Esse é o terceiro nível. Terceiro nível. Até aqui é o terceiro nível. E aí, quando você vai para o quarto nível, quando você chega... Porque essa subida no intelecto, ela é importante. Porque pelo menos você parou de olhar para fora. Ela é importante. Pelo menos você acumulou um conhecimento, seja como for, que seja algo que não é do ser, mas você se apropriou, não é? Então, ela é importante. Só que ela vai causar a mesma história do prazer. Ela vai causar. Vai acontecer a mesma coisa do prazer da viagem. Eu gosto também muito de falar dos relacionamentos, sabe, Sil? Porque muitas pessoas vivem isso nas relações. Muitas pessoas. Os relacionamentos são incríveis, fantásticos. No momento da sedução e nos primeiros meses. Depois, os relacionamentos ficam enfadonhos, porque não tem conexão entre os seres. A conexão está no ego, na mente. Então, é uma conexão construída a partir do prazer. E isso não sustenta um relacionamento. Então, algumas pessoas, a gente até conhece algumas pessoas que elas vivem de um relacionamento no outro, de um relacionamento no outro. Elas saem de um entre o outro, elas saem de um entre o outro, elas saem de um entre o outro. Elas são viciadas no prazer. Elas não conheceram a alegria. Então, o prazer acaba, o relacionamento acaba. Mas aquela nem dá conta de ficar sozinha. Então, o que ela faz? Ela engata no outro, que está no prazer também. E logo que o prazer acaba, ela sai. E o que ela faz? Ela engata no outro. Ela vai de um no outro, de um no outro, de um no outro, de um no outro. Então, aquela sensação de eu preciso de alguém. Isso. É o prazer, né? Ela não acessou ainda a alegria. O que está dentro dela, ela ainda não viu. Isso é um processo. O processo de você viver algo através até o dia que você vai começar a viver por você. E a vida vai te desestruturar, né? Vai te puxar, vai te esticar, vai te amassar, vai fazer tudo para que você possa parar de olhar para lá e olhar para cá. Nós entendemos muito bem disso, né, Sil? A gente pode garantir que a vida vai dar o seu jeito. Eu tô falando e rindo porque eu tô pensando em nós duas. Né? Então, a subida na montanha você vai aumentando vai ampliando a sua visão e vai soltando coisas. Por quê? Porque a subida fala da alegria que é intrínseca. Então, para chegar na alegria que é intrínseca, na liberdade que é intrínseca, você vai fazer o quê? Você vai soltar coisa. A subida é soltar. Porque para subir, você precisa estar leve. Né? Você tem que estar leve para subir, ok? Então você vai soltar. Soltar o quê? O que está lá fora. Soltar o quê? O que está no ego, para vir para cá, ok? Aí você chega no quarto. No quarto nível,
Esse nome é integração, ok? No quarto nível, tem o certo e tem o errado? Não, não tem o certo e tem o errado. No quarto nível, tem aquilo que é a sua escolha. No quarto nível, existe uma conexão com você. De lá do alto da montanha, você sabe o que é seu e o que não é seu. E de lá do alto, existe um mantra que é: nunca mais eu vou errar. Nunca mais eu vou errar. Porque lá no alto, essa ideia de errar e acertar, de ganhar e de perder, ela acabou. Essa ideia é do mundo antigo. Essa ideia é da consciência do medo, dos níveis inferiores, que são necessários que a gente passe por eles. Vamos honrá-los. Vamos honrá-los. Mas é importante saber que existe um lugar confortável para viver, que é lá no alto. E que essa é a jornada de todos nós. É a liberdade para amar, é a liberdade para ser, fazer e ter. Em coerência com quem você é, em alinhamento com quem você é. Esse estágio nós chamamos de integração. E aí, do lado desse estágio, integração, eu quero que você coloque esse nome, liberdade. E aí, a gente pode falar de liberdade financeira, que é a cara da Sil, né? A gente pode falar de liberdade nas relações, a gente pode falar de liberdade na nacionalidade, a gente pode falar de liberdade no sexo, a gente pode falar de liberdade em todos os sentidos. Porque quando você está aqui no alto da montanha, o que existe é aquilo que é seu, é aquilo que é para você. Você é capaz de renunciar a tudo. De lá de cima você vê todos os caminhos, mas nenhum caminho te interessa. Porque de lá de cima você sabe qual é o seu. Porque nas jornadas, nas subidas do primeiro, do segundo e do terceiro, você está buscando uma adaptação da sua vida na matéria. Você está enxergando você como essa pessoa passageira, né? Tem um filme completo, mas você está olhando você como se você fosse uma fotografia, né? É assim que você está enxergando. Então, olhando a fotografia, você, com uma capacidade muito limitada, você quer acertar. Então, você fica nesse jogo aqui. E quando você olha de lá de cima, você está conectado com algo muito maior, que é a sua jornada na eternidade. E essa conexão com quem você é de verdade, que une o céu e a terra, né? O conhecimento e a sabedoria. Desse lugar de lá de cima, sai essa... Não existe o errar e o acertar. Simplesmente deixa de existir. Você tem uma outra visão. Até o terceiro nível, você olha com esses dois olhos que enxergam, um vê o certo, o outro vê errado, um vê o ganhar, o outro vê o perder. São olhos separados. Quando você sobe de lá do alto, você consegue ver tudo. Você olha com um olho único, que é daqui, né? Esse seu olho, que é o quê? É uma elevação em consciência. A elevação em consciência unifica o seu olhar. Você olha por aqui. Você veja que você tem um triângulo no teu rosto, não é? Aqui, ó, ganhar e perder, ser livre. Acertar e errar, ser você. Então, você passa a olhar aqui quando você faz a subida na montanha, que é uma subida em consciência, ok? Então, você navega da conformidade, que é o medo, para consciência, que é a insegurança, para autonomia, que é o intelecto, e para integração, que é o ser, a liberdade de ser. E aí você vai tomar decisões por propósito, né? Pelo que faz sentido para você. Você vai tomar decisões por quem você é. E você vai encontrar esse espaço de confiança em quem você é. É o reconhecimento do seu Deus individual, da sua divindade. É viver na verdade, né? É o que eu falo sempre, né, Sil? Que é o ser você é a única coisa que dá certo nessa vida. Essa é a minha canequinha do Vencer Você. Esse espaço aqui é o espaço
do ser você, que é o que dá certo, porque o dar certo é inerente ao ser. Então não existe mais a preocupação de acertar e errar. Eu gosto de dar um exemplo que fica muito claro, você consegue perceber muito facilmente, que é assim, ó. Imagine que você vai visitar uma floresta e que você já esteve nessa floresta ontem e ontem você perdeu lá a carteira. Você vai visitar essa floresta como um pesquisador, olhando para o chão para encontrar a tua carteira. Podem vir pássaros, borboletas, um sol lindo, pode ter um lago do teu lado. Você pode ser visitado pelas belezas mais lindas que essa floresta contempla. Flores, árvores, frutos. Você não vai ver nada, porque você está olhando para o chão, procurando a carteira. Você está procurando acertar algo, um alvo. Agora imagine que você vai nessa floresta como um explorador, para olhar todos os pássaros, todas as borboletas, todas as árvores, onde tem sombra, onde tem sol, onde tem fruta, onde tem flor. Você está como um explorador. Porque o que te importa é essa caminhada nessa floresta. Não tem o que achar lá. Tem a caminhada. Tem a descoberta. Essa é a subida. Você anda na vida procurando a carteira como um pesquisador ou você anda como um explorador, um curioso, que faz valer a jornada. Como é que você está vivendo? Qual é a sua experiência de vida? Você pesquisa ou você explora? Então, eu falei que hoje a gente ia conhecer 3 ciclos, que é uma subida. Na verdade, eu estou te apresentando 4, estou te dando um de bônus. Mas o mais importante dessa conversa é você olhar para você com honestidade, com integridade e dizer assim, neste momento da minha subida, eu estou no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto. Fazer isso com honestidade e com amorosidade. Isso é o mais importante. Porque precisamos saber onde estamos para que possamos entender o que né? É como se isso fosse uma cartilha. O que eu estou te entregando é um manual. Quando você nasceu, você achou que não tinha manual. Mas você tem um manual. Esse é o manual. Seja bem-vindo. Esse é o manual. Jean, nossa, eu não queria separar-se de falar, mas eu queria muito falar uma coisa muito legal que aconteceu aqui quando você falou, né? Primeiro que você está nos entregando aí um manual de vida, né? Em muitos momentos que eu estava completamente perdida, eu gostaria de ter ouvido você. Sou muito grata porque eu ouvi outras pessoas e você também de uma forma descoordenada e acabei chegando no caminho, chegando no alto da montanha com você e com os mentores lindos assim, mas é tão simples o caminho e você nos apresenta ele de uma forma tão linda, Sim. tão perfeita, tão, sei lá, não sei nem explicar, porque é um caminho que às vezes a gente faz milhões de voltas para chegar e você está aqui falando de uma forma tão simples, direta, você está falando de nível de consciência, você está falando de escadinha mesmo, né? Sim. Enfim, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu queria compartilhar com as pessoas, você falou dos olhos, errar, acertar, e do terceiro olho, que é a liberdade, que é ser você. E não tem como não lembrar, eu compartilhei com vocês essa semana, mas eu queria muito destacar aqui, né, que o símbolo que ainda não está no ar, da REP, ele pelo nosso briefing, por tudo que a gente discutiu, que era a missão da REP, que é o objetivo maior da REP, que é trazer a essência, porque felicidade é eu ser quem eu sou. Isso é ser felicidade, isso é ser você, isso é ser livre. E aí quando você fala desse terceiro olho, que está representado aqui pelo centro, e se a gente atravessar aqui esse lugar, que é o símbolo do terceiro olho, a gente chega na glândula pineal, né? Sim. Que significa pineal por conta da pinha, que eu também não conhecia toda a história, eu tive a graça aí de conhecer através da Bia, que a pinha ela tem um significado em diversas religiões, em diversos povos, né? De essência, de pureza, de clarificação da alma.
que é muito a essência e a missão da rap, e que você está aqui hoje mais uma vez nos presenteando com a oportunidade de poder subir essa montanha. Sim, E, sim. e eu estou muito feliz com isso e grata, e eu queria que você contasse para nós como quem tenha, independente de que lugar estiver da montanha, quem quiser subir a montanha, está no segundo, no terceiro, está no quarto, ainda quer rever, Sim. quem, como fazer para subir a É, montanha, fala pra gente, dá a sim. mão. É. Então, eu vou contar como foi que eu subi, né? Eu subi porque primeiro você vai olhar muito para fora e a vida vai tirar o que você. A vida vai te decepcionar olhando para fora, quantas vezes forem necessárias até que você olhe para você. E foi assim comigo, né? Eu olhei para fora, olhei para fora, olhei para fora, ela foi me decepcionando, me decepcionando, me decepcionando, até que eu me entreguei, né? Eu me entreguei. Como foi que eu me entreguei? Eu abandonei tudo que eu tinha construído olhando para fora, um determinado momento da minha vida. E eu fui para a Índia. E finalmente, na fonte do olhar para o divino, eu encontrei a minha subida, né? Cheguei lá em cima e vi o que que era ser eu. Eu vi que eu tinha uma missão aqui. E depois de saber que eu tenho uma missão, não existe mais certo e errado, existe fazer essa missão acontecer no mundo. E assim eu tenho vivido. Foi assim que a gente se conheceu, né, Sil? E hoje, porque eu vivi isso, eu tenho levado outras pessoas, eu tenho dado a mão a outras pessoas para que elas também possam subir a montanha. Então eu trago a Índia para o Brasil. Na verdade, eu trago a Índia para Búzios, onde acontece a imersão. Mas durante esse momento sensível da humanidade, a imersão nasceu em outro lugar, na tua casa, né? A Sil fez a imersão na casa dela. A gente reuniu essa tribo, é uma tribo formada por sacudidores, porque no fundo a gente se conecta com o amor e com a verdade, que é o que tem lá no alto, e a gente reuniu uma tribo de sacudidores de diversos estados e países do mundo e subimos juntos lá para o alto, na primeira edição que aconteceu em maio. E agora vai acontecer uma nova edição no final de semana que vem, dia 17, 18, 19. E a gente já fechou as inscrições e tudo. A Sil me pede para fazer, mas deixa a Rap participar. E a gente faz uma conversa lá, depois que você fechar, a gente faz uma conversa exclusiva para a Rap. Então eu estou aqui porque a Sil me pediu para dar a oportunidade para a audiência dela de subir com a gente lá para o alto, porque a Sil já subiu, né? E nessa vivência, onde você vai encontrar o quê? A sua missão de vida. Ok? Então, eu tenho uma causa para trazer isso para você, porque é o que eu vivi e hoje eu sei o nome que isso tem, né? O nome disso é a Dana Zohar, que é a autora de um dos livros que eu mais gosto sobre inteligência espiritual. Ela dá esse nome de doença do sentido. Quem está nos estágios anteriores sofre a doença do sentido. O que é a doença do sentido? É o pânico, é a depressão, é a ansiedade, é a necessidade de tomar remédio. Por quê? Porque está conectado com tudo que está fora. E vive esse Tudo que dilema, falta. tudo que falta, né? Que é a cegueira branca, que é uma analogia que eu faço com o livro do Saramago, que é perfeita para esse momento, que eu não sei se você conhece o livro. Todas as pessoas vão ficando cegas, que é uma doença que é contagiosa, como é o Covid, e as pessoas vão sendo confinadas, 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 e a cidade fica num caos total, não tem abastecimento de nada, e todo mundo vive no extremo da sobrevivência por conta da cegueira branca, que é uma cegueira ao contrário do que é se tornar cego, que você vê tudo escuro, né? Não é essa cegueira de ver escuro, ver branco. A cegueira branca na nossa vida hoje é você ver o que não tem. Você vê, mas você é cego para o que você tem. Tudo que você vê é o que você não tem. E tudo que você quer para construir a sua felicidade é o que você não tem. Você vai investir seu tempo, seu dinheiro em algo que você nunca vai ter, porque é aquilo que morre, é aquilo que você perde, é aquilo que está fora e que você nunca vai ter. Porque o que você tem mesmo é aquilo que você recebeu da eternidade e que vai seguir com você. E você passa a vida cego diante do que você tem. A cegueira branca. Eu vejo, mas eu só vejo o que não tenho. Eu não tenho olhos para o que eu tenho. Eu não tenho olhos para o que eu sou. Que lindo, eu sempre aprendo com você.
Gente, eu não canso. E embora eu não estou na cegueira branca com você, não, eu sou muito grata por tudo que você sempre abunda na minha vida. Você, a Tássia entrou aqui também, é outra divindade, né? Ah, Nossa, Tássia é uma maravilhosa também. eu tô aqui na casinha dela, olhando É. as coisinhas dela aqui atrás. Ah, E acho que, assim, vocês têm feito um trabalho muito grande de tirar as vendas, né, da humanidade em relação a sim, isso, né? Eu me sinto também com a Rap fazendo isso e fazendo isso já, né, há muito tempo também, mas eu cada vez mais tirando essas vendas, né? Porque a gente está aqui para ser feliz e sim, gente feliz constrói um mundo feliz, né? Bhagavan, teu mestre, já dizia isso, sim, né? sim, sim. Que gente feliz é consequência de um mundo feliz. Aliás, é Sim, causa de um mundo feliz, perdão, é exato. causa de um É, mundo feliz. Então, aquele mundo que eu quero tanto, ai, como eu queria que o mundo fosse assim, ele parte do coração primeiro, né? sim. É, ele é o seu mundo, Do né? ser você, do ser você. Não tem outro caminho que não seja ser quem a gente é. Sim, E esse caminho é que a gente está aqui oferecendo para quem ainda sente que precisa, e talvez você não sinta que está tudo bem, vamos apenas aproveitar essa energia linda da Janice e sim, que a gente está sim. trocando aqui, né, nós, né, 30 e poucas pessoas, mas que a gente possa entender que esse é o nosso único compromisso, Sim, né, exatamente. Janice? Nós nascemos, todos nós nascemos para ocupar o nosso lugar no mundo. E nós só podemos ocupar o nosso lugar quando nós chegamos lá no alto. Porque lá no alto a gente tem esse olhar para a vida, né? Que não tem o lugar certo e o lugar errado. Não tem o ganhar e perder. Não Se tem eu não, sim ou não. se eu não for quem eu sou, não valeu a pena. Se eu não ocupei o meu lugar, não valeu a pena. E é só isso que importa, é só sobre isso. Não é sobre errar e acertar, porque não existe esse lugar de errar e de acertar. Existe o lugar de ser quem eu sou, existe o meu lugar. Então, eu mudo completamente a maneira como eu vejo. Então, à medida que eu vou subindo, eu vou soltando tudo que me impede de me ver, e de lá do alto eu posso me ver. Né? Assim, na minha jornada na Índia, o que acontece lá? Lá é um simulador. Você vai a um parque de diversão e entra nos brinquedos e você vive uma adrenalina, uma emoção incrível. É como se você fosse cair, só que você não cai, né? É criado em você uma situação de perigo que não é perigosa, né? Porque, né, num parque confiável você não está numa situação de perigo. O programa que eu vivi na Índia ele cria em você essas situações do cotidiano, do seu dia a dia, para você viver esse lugar de certo e errado no extremo, para você olhar para ele e daí você poder soltar e subir. E subir. Então, é isso que a gente vive. A gente vive uma simulação para você olhar isso, encarar isso, ver isso olho no olho, e daí, vendo a verdade, você também é capaz de ver a mentira. E aí você solta a mentira. Então a subida é soltar, soltar, soltar. Que lá em cima você consegue vir para cá. E o Vencer Você é o melhor da minha. Por que isso aconteceu? Os meus clientes, os meus alunos me pediam para ir para a Índia. Quero ir para a Índia com você, quero ir para a Índia com você. E aí um dia eu falei, levar para a Índia é um tanto complexo. Eles estão pensando que é uma brincadeira, é muito complexo. Mas eu posso fazer o contrário. É Eu posso caro. trazer. É caro em todos os níveis, né? É caro emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente. É caro de todas as formas. E aí eu pensei, eu posso fazer o inverso. Eu posso trazer a Índia para o Brasil. Então, a imersão nasceu assim. Já aconteceram 4 edições. Esse ano iria acontecer a 5ª presencial. Daí eu achei que não ia acontecer, mas num outro evento que eu promovi, num processo de despertar que eu promovi, acabou nascendo a ideia da imersão online, que nem foi não foi uma coisa que eu imaginei, foi uma surpresa no meio do caminho, e que foi a que a Sil foi, que foi a primeira online, e foi super Surreal. especial. É. Surreal, e é engraçado que você falou agora que para a Índia tem um custo emocional grande, né? E assim,
nosso processo de ir para a Índia estando em casa também tem esse custo, né, emocional. Eu precisei de intervenção Sim, no meio da imersão e fui super, mega bem atendida, como eu não podia imaginar. sim, Então, assim, você tá em casa, você tá sozinho, porém você não está sozinho. E você ainda tem a vantagem de estar no ambiente acolhedor da sua cama, às vezes, do seu isso. sofá. Então, foi muito mágico, assim, foi um final de semana pelo qual eu vou ser eternamente grata, eternamente vou lembrar de tudo que aconteceu e de tudo que transcendeu naquele final de Sim, semana, de tudo, de todo mundo, da força do grupo, que é uma coisa linda, sim, né? A força de estar todo mundo na mesma pegada, subindo junto à sim. montanha. Quanta coisa eu aprendi, quanta. Foi lindo, Janice, foi lindo. Seu É. trabalho é muito lindo, viu? É um final de semana Muito, para a vida toda, né, Sil? É um final de né? semana para a vida toda. É verdade. É muito especial mesmo. Eu quero agradecer muito a você por ter Querido, tomado essa decisão de estar lá, né? Foi lindo ter você lá. sim, Foi lindo. E foi sim. mais especial ainda que lá você teve um insight da Rap, lá você é, criou uma intimidade maior com o projeto da Rap. A Rap sofreu mudanças incríveis lá, né, Sil? Sim, sim, com certeza, com certeza. Eu digo assim, cada passo que a gente dá em direção a nós mesmos, a gente se edifica, a gente fica mais forte, a gente fica mais poderoso, não no sentido do ego, mas a gente Sim, fica muito mais pleno, pleno, essa é a palavra, não sim. é poderoso, é É, pleno. Sabe, plenitude, você integra as ideias, você integra o ser, né, as ideias com o coração. É isso que acontece em qualquer processo que você faz de liberdade, né, sim, existencial ou liberdade espiritual que você faça, você vai passar para um outro nível, né? sim. A gente falou aqui de níveis, né? E é muito louco, é muito legal, na verdade, que independente do nível que você está, você consegue fazer esse passo, você consegue dar essa guinada, Sim. né? E agora a gente está aí com a oportunidade. A Rafa está aí, se a Rafa quiser mandar aqui para nós o linkzinho, se não, através do meu Telegram ou do meu direct ali, vocês podem entrar. A gente vai mandar. A Janice já está com a turma fechada, Janice. Sim, sim. É, a Tá? gente fechou a turma ontem, mas como a gente conversou, hoje as pessoas que estiverem aqui podem fazer inscrição nesse link especial, que tem um valor super especial e tem bônus. Inclusive, você está lá dando um bônus de liberdade financeira, né? Sim, é a primeira vez que eu É, vou dar esse bônus lá, vai ser diferente. isso, Legal vai ter aqui, o ó. seu. É, Aqui a Rafa mandou. Rafa, obrigada, viu? bit.ly/vencer você. Quem entrar no nosso Telegram também tem todas as informações lá direitinho, como vai funcionar, valor, horários, né, Janice, que sim, você tem horários bem específicos. sim. E vai ser muito legal, muito legal. Que dia que vai ser mesmo, Janice? Dias 17, 18 e 19. Começa na sexta às 7 da noite e E vai sábado e domingo. sábado e domingo é o dia inteiro. Com um Nossa, intervalo para coffee, para almoço, né? São para ir no 3 dias. banheiro, para tudo. É, são 3 dias intensos. São 3 dias de subida com muita emoção. Muita, muita emoção. Ser você dá certo. E é Sim, isso que a gente, que vocês, né? Eu não vou estar lá dessa vez, porque eu já estive, não vou subir sim. de novo a montanha. É. Mas, ó, eu tô falando isso, mas eu fiquei com vontade de subir, viu? De novo, porque eu tenho É. certeza que cada vez que a gente sobe, que a gente aprende algo novo. Por quê? Porque a Sim, energia do grupo é diferente. Porque você tá diferente, mesmo você sim, sim, treinadora que está ali, você também está diferente. Então, sim, sempre vale a pena, assim, eu realmente super recomendo. E realmente eu sim, vou estar bem na semana de trabalho, que eu estou com toda ela fechada, sim. mas eu super, super, super. Oi, Jaque, fica gravada assim a live, você acabou de chegar, né? Aqui a Sueli falando que já fez, que super recomenda. A Jaque perguntou para quem mora em um fuso muito diferente. Ótima pergunta, Jaque. E, Janice. Jaque, a imersão é ao vivo comigo e com a tribo toda que vai subir,
mas você tem acesso à gravação por 1 ano. Ou seja, se você tiver com diferença de fuso, você pode assistir a hora que você quiser. Inclusive, você vai querer assistir mais de uma vez. Né? Você vai subir comigo e depois você vai querer subir de novo, você vai querer subir de novo. Então, você vai poder subir outras vezes. A diferença de fuso não vai ser um impedimento para você, tá? Aqui tem outras pessoas que já subiram, eu acho. Tem gente que já subiu 3 vezes. Tem gente que já subiu 3 vezes. Já foi na presencial, já foi na online. Tá indo agora de novo. Ah, não, a presencial eu não perco por nada, nada, nada nessa vida. Eu já fui na presencial, na verdade, por isso que eu fui também na online, né, Você ia gente? no ano passado, né? Só que você tava na Isso, Tailândia, na não foi? Tailândia. Foi bem na mesma data. Aqui, Sim. ó. Que legal, gente. Então, assim, são todos convidados. A Janice bom, é uma pessoa assim que eu só tenho a referendar o trabalho dela, eu confio 100% no trabalho dela, porque eu sei o quanto transformou já, fez efeitos transformadores na minha vida. E quem puder e tiver a oportunidade, sentir o chamado, sentir que é o seu momento de subir os níveis da sua montanha, essa é uma ótima, ótima e acessível oportunidade. E um dos nossos, uma das nossas missões na REP é democratizar o acesso ao despertar, né? E essa é uma forma que está 100% alinhada com tudo. Ó, aqui o Prati falando que para ele fica difícil presencial, ele mora no Japão, né? Então é uma ótima oportunidade, tá? Que você não vai se arrepender assim de estar com uma pessoa tão intensa e profunda como a Janice. Eu recomendo de olhos fechados, com a tranquilidade, assim, ó, plena da alma, de que você vai estar sendo muito bem guiado, muito bem conduzido por uma pessoa que tem uma conexão espiritual muito grande, muito grande, muito grande. E vai ser lindo, vai ser lindo. Eu tenho certeza que todo o mundo vai receber a energia dessa sacudida que vocês Sim, é vão dar. verdade. É verdade. Porque quando alguém melhora, quando alguém fica mais feliz, quando alguém se conecta, todos nós ficamos, porque nós somos energia e nós estamos todos conectados. Então não tem, o outro tá mal, eu tô bem. Não, se o outro tá mal, um pedacinho de mim também tá bem. Então cada vez que alguém sobe a montanha, todo mundo sobe um pedacinho da montanha, né, Você está Janice? levando a humanidade inteira. Está levando a humanidade inteira. E eu acredito de verdade, Sil, que nós estamos sendo convidados, está sendo formado um exército de pessoas levando a humanidade. Algumas pessoas estão fazendo um trabalho que declaradamente elas estão levando, né? Eu, você, declaradamente as pessoas estão percebendo que a gente se comprometeu com isso. Mas outras pessoas que não estão com um trabalho declarado também estão sendo convocadas. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, aceitar esse chamado é por você e é pela humanidade inteira, de verdade, né? Quero agradecer aqui, Sil, a Sueli, que a Sueli deu o depoimento dela aqui, ó, que ela fez e que ela mora na Itália e que não atrapalhou em nada a diferença de fuso, viu? Obrigada, Sueli, por você deixar essa Então, ela sentiu toda a segurança. emoção e energia. É verdade. Gente, nós temos um minutinho só, passou voando, parece que faz 5 minutos que eu tô aqui. Pra mim parece. Denise, Foi eu quero te agradecer maravilhoso. mais uma vez por você estar vivendo a sua missão, por você estar sendo quem você é e transformando o mundo nesse lugar tão bonito que você está criando. Você está construindo o mundo que você quer, né? Sim, Obrigada, sim. viu? Eu te agradeço por você Obrigada. sempre dar esse espaço aqui para a gente levar adiante essa contribuição. Muito obrigada. Gente, muito obrigada a todo mundo que se conectou com a gente nessa sexta-noite, com cara de sábado já. E desejo um ótimo final de semana para todos vocês, um ótimo descanso, uma ótima reflexão aí dos próximos passos, que seja um final de semana de muita leveza, de muita felicidade para todos nós. Sim, é. E para quem vai subir, receba a minha mão. Ai, que delícia! Que delícia! Para quem vai subir, parabéns pela escolha. Peguem na mão da Janice e vão. Um beijo. Também amo muito Beijo. vocês. Beijo, tchau, tchau. Tchau, querida. Boa noite. Boa noite para todos Boa vocês. noite.